Oi, gente, bom dia. Por aí, ouvindo bem, bem notícias aí, está tudo certo. Ó, a gente está na página, beleza, Dai? Está na página 476 e aí a gente vai começar o 3. Vê só se vocês se acham aí, se alguém souber também a página do PDF, eu tenho que colocar. Vou começar, tá? No exemplo que exponho a seguir, pude flagrar o trabalho do sonho, abrindo intencionalmente um absurdo, para o qual não há ensejo no material. Ele é do sonho ocasionado pelo meu encontro com o Conde Tum, antes da minha viagem de férias. Subo num fiacre e solicito ao cocheiro que me leve à estação de trem. Naturalmente, não posso andar pela linha do trem como o senhor. Digo, após o cocheiro fazer uma objeção, como se eu tivesse cansado. É como se eu já tivesse percorrido com ele uma distância que normalmente se faz com o trem. A análise traz os seguintes esclarecimentos para essa história confusa e absurda. Naquele dia, eu havia entrado num fiacre que deveria me levar para uma rua afastada em Dornbeck. O cocheiro, porém, não conhecia o caminho, e como costumam fazer essas pessoas boas, foi continuando até eu perceber o que vi, e lhe indicar o caminho, sem poupá-lo de algumas observações bem-humoradas. Pô, gente, estou pensando aqui, a gente já leu essa parte? Alguém lembra? Bru, eu fiquei com essa sensação quando você começou a falar, mas eu acho que eu tava lendo do vagão no Infamiliar. Será que é isso? Porque eu acho que eu já li isso. Eu não sei, eu não vim semana passada. Lemos, Mas não. Porque eu marco aqui, né, onde a gente para, e aí tá até grifado tudo, eu marquei, mas nossa, me deu uma impressão que eu já li isso. Eu sou Não. difícil de esquecer uma coisa que eu li, esse eu li em outro momento, então me veio agora que eu já li isso. Não sei se em outro texto, de repente, ele conta de novo desse sonho. Bom, vou ler aqui. Continuar, mas eu já li isso, mas pode ser que a Dari falou, não sei se de repente no familiar eu li, mas não, acho que não, eu acho que eu já li isso mesmo. Só não sei se foi aqui com vocês. O cocheiro, porém, não conhecia o caminho e, como costumam fazer essas pessoas boas, foi continuando até eu perceber o que havia e lhe indicar o caminho, sem poupá-lo de algumas observações bem-humoradas. Nossa, sabe onde que eu acho que tem isso? Agora me veio no Psicopatologia da Vida Cotidiana. Acho que ele descreve esse mesmo sonho. Esse cocheiro é ligado aos aristocratas por uma associação de ideias que abordarei adiante. No momento, basta a observação de que, para nós, a plebe portuguesa, a aristocracia chama a atenção porque prefere se sentar no lugar do cocheiro. O conde Tum também conduz a carruagem do estado da Áustria. Mas a frase seguinte do sonho se liga a meu irmão, que, portanto, identifico com o cocheiro. Naquele dia eu havia cancelado nossa viagem para a Itália. Não posso andar pela linha do trem com o senhor. E esse cancelamento foi uma espécie de castigo por sua queixa frequente de que costumo cansá-lo nessas viagens, o que aparece de forma inalterada no sonho, impondo-lhe de demasiadas coisas belas e mudança de local num só dia. Naquela noite, meu irmão havia me acompanhado até a estação de trem, mas se despediram um pouco antes, na parada Westbahnhof, para tomar o bonde até Burkersdorf. Eu lhe havia dito que ele poderia continuar mais um pouco comigo, se fosse até Burkersdorf, não com o bonde, mas com o trem da linha oeste. Isso entrou no sonho na passagem que percorria a carruagem, um trecho que normalmente se faz com o trem. Na verdade, foi o contrário, diz o provérbio alemão. No sentido contrário, também se anda.
Eu tinha observado meu irmão. O trecho que você faz no bonde pode percorrer também em minha companhia, no trem da linha oeste. Eu causo a confusão do sonho, substituindo bonde por carruagem. Mas isso serve para juntar as figuras do cocheiro e do meu irmão. Então, produzo alguns sem sentido no sonho. Algo que parece quase inexplicável, que é quase uma contradição com uma fala minha anterior. Não posso andar pela linha do trem com o senhor. Mas, como não tenho a necessidade de confundir o ponte com a carruagem, devo ter formado intencionalmente toda essa história enigmática do sonho. Mas qual a intenção? Vamos ver agora o que significa o absurdo no sonho e por quais motivos ele é permitido ou criado. No presente caso, a solução do mistério é a seguinte: eu preciso, no sonho, de algo absurdo e incompreensível relacionado à palavra fahem, viajar, andar de trem ou de carro, porque meus pensamentos oníricos encontram certo juízo que solicita a representação. Certa noite, na casa de uma senhora hospitaleira e espirituosa, que aparece como governanta em outra cena do mesmo sonho, eu havia escutado 2 enigmas que pude solucionar. Dado que os outros convidados os conheciam, minhas vãs tentativas de encontrar a solução me fizeram parecer um pouco ridículo. Tratava-se de um jogo com as palavras tananã e tananã. Vamos ignorar as palavras aqui ditas, que não sei repetir. O senhor ordena, o cocheiro faz. Todos têm. No túmulo, descansa. E ele coloca aqui antepassado entre parênteses e diz aqui, tem o original. Como verbo, esse último termo significa ir adiante, passar à frente, e como substantivo, antepassado. Um complicador era o fato de metade do segundo enigma ser idêntica ao primeiro. O senhor ordena, o cocheiro faz. Nem todos têm. No berço, descansa. Entre parênteses, descendente. E aí ele coloca também que como verbo significa vir depois e como substantivo, descendentes. Quando vi o conde Tum passar de carruagem de forma tão pomposa, achei, como Fígaro, que o mérito dos grandes pobres é ter se dado ao trabalho de nascer, de serem descendentes. Esses 2 enigmas se tornaram pensamentos intermediários para o trabalho do sonho. Visto que é fácil confundir aristocratas com os colcheiros, e como antigamente costumávamos chamar o colcheiro de Herr Schweiger, senhor cunhado. O trabalho de condensação pôde incluir o meu irmão na mesma representação, mas o pensamento onírico que agiu por trás disso é um absurdo ter orgulho de seus antepassados. Prefiro ser eu mesmo um antepassado, um ancestral. Por causa desse juízo. É um absurdo. Há um absurdo no sonho. Agora se resolve também o último enigma dessa passagem, obscura do sonho, que diz que eu já viajei antes, com o cocheiro, que já andei de carruagem com ele. O sonho se torna absurdo, portanto, quando o juízo, isso é, um absurdo, aparece nos pensamentos oníricos, como um dos elementos do conteúdo, quando a crítica ou o escárnio motiva uma das linhas de pensamento inconsciente do sonhador. O absurdo se transforma, assim, num dos meios pelos quais o trabalho do sonho representa a contradição, como a inversão de uma relação material entre pensamentos oníricos e conteúdo do sonho, como o emprego da sensação da inibição motora. Mas o absurdo do sonho não pode ser traduzido como um simples não. Antes, pretende reproduzir a disposição dos pensamentos oníricos, de ao mesmo tempo rir ou zombar com a contradição.
É com essa única intenção que o trabalho do sonho produz algo visível. Mais uma vez, ele transforma aqui um fragmento do conteúdo latente em uma forma manifesta. Aí que tem uma nota. Portanto, o trabalho do sonho paródia o pensamento que lhe é apontado como risível, criando algo risível relacionado a ele. Heine procede de maneira semelhante quando zomba dos versos ruins do rei da Baviera. Ele faz isso em versos ainda piores. E aí aqui tem a tradução. O senhor Ludwig é um grande poeta. Quando canta, cai a pó, de joelhos e pede e implora: pare, ou enlouqueço. Na verdade, já encontramos um exemplo convincente desse significado de um sonho absurdo. Aquele sonho interpretado sem análise, da apresentação de uma obra de Wagner que dura até às 7h45 da manhã, em que a orquestra é dirigida do alto de uma torre e etc. Significa, evidentemente, este é o mundo às avessas e uma sociedade louca. Quem merece algo não o consegue, e quem não se importa o obtém. Nossa, esse daqui é mesmo, né, um traço da nossa sociedade. É assim que a sonhadora compara seu destino com o da sua prima. Não é um acaso que os nossos primeiros exemplos do absurdo nos sonhos tenham sido os do pai morto. Nele se reúnem as condições típicas para a criação de sonhos absurdos. A autoridade peculiar do pai provoca desde cedo a crítica dos filhos. As exigências severas que ele impõe os fazem prestar atenção em cada fraqueza dele, para o seu próprio alívio. Mas a devoção com que pensamos no pai, principalmente após sua morte, intensifica a censura, que impede que a expressão dessa crítica se torne consciente. E finalizamos essa parte. Ô, gente, sabe o que eu preciso dizer assim para vocês? Ou que às vezes me dá uma certa agonia quando eu tô lendo, e aí eu lembro de uma coisa que, por ser nesse sentido da gente ter um encontro gravado e tal no YouTube, não poder falar, porque fiquei pensando numa pessoa aqui, né, num paciente, que ele traz o relato de um sonho, e aí ele coloca nesse ponto de que é um sonho absurdo. E ele até brinca, assim, né, dizendo, fui lá pesquisar o significado no Google mesmo, e aí o significado era tão absurdo quanto o sonho, e aí não fez sentido nenhum. Falei, então vamos falar disso, né? Porque acho que é sempre importante quando um paciente traz para a gente um sonho que a gente possa falar disso. E aí, no final dos contos, não era um sonho absurdo. Era um sonho que ele pôde interpretar e ver algum significado. Parecia uma coisa desconexa, um pouco sem sentido, algo que ele não sabia porque aquilo estava aparecendo ali, meio que tipo uma coisa, nossa, mas pensar nisso, né, sonhar com isso, e aí veio todo um sentido. E às vezes o Freud, ele coloca alguns sonhos aqui, com interpretações que a gente não sabendo da história do sujeito pode não fazer sentido nenhum. Então, enquanto eu tô lendo, fica me vindo na cabeça, assim, ó, um exemplo de algo, né, que foi vivido, que aí faz muito sentido para mim, quando o paciente traz dizendo que é um absurdo, relata algo que para ele é um absurdo, mas na hora da interpretação faz todo sentido. Não sei se vocês têm exemplos assim na clínica de vocês, se já viram um sonho absurdo, né, entre aspas, ali, se tornar um sonho com sentido. Se pudesse, compartilharia aqui a história do sujeito e o sonho para quem pudesse para entender, mas temos as nossas limitações. Mas vocês já viveram a experiência disso, de ver um paciente já? Ver um paciente ali decifrar um sonho absurdo. E até o ponto de demorar para falar sobre, como resistência desse absurdo. Até ir quebrando ali. Porque às vezes é engraçado, né? Você falando isso, eu fiquei pensando, às vezes traz como um absurdo, mas ao mesmo tempo tem mesmo essa resistência, porque no íntimo ali, né, no inconsciente, sabe que não é tão absurdo assim. Tem algo que não quer dizer, porque tem um sentimento de que
não é tão absurdo. E alguém ia falar também, quem que é? Eu ia dizer que eu achei engraçado que aí o seu paciente foi procurar na internet e aí ele achou que estava na internet absurdo. Ou seja, talvez o que estava na internet não coincidiu com o que ele imaginou que veria na internet. Então, em algum sentido, ele já foi procurar ali, entendeu? Porque quando ele procura, ele não se identifica com a razão. Exato, né? Ele olha aqui e ele fala assim, não, não era isso. Nada a Então, ver. ele sabe o que era. Ele ainda não sabia que ele sabia. Mas foi muito engraçado, porque assim, ai, é triste não poder compartilhar. Porque alguns elementos apareceram no sonho, né? E aí eu já tinha uma suposição, uma hipótese de que pudesse ter relação com alguma outra coisa. E aí eu sublinho ali um dos elementos e falo, curioso ver esse elemento aparecer, né? Se liga tanto a X coisa. E aí ele traz, né? Será que então esse sonho tem relação com aquela coisa que eu estou dizendo tanto? Porque é um assunto que se repete bastante, né? Então, falando aqui assim, parece tipo, nossa, o que que uma coisa tem a ver com as calças? Mas assim, faz muito sentido para quem conhece o caso, mas é isso que a Dali está destacando. Quando ele procura na internet que não é aquilo que ligava verdadeiramente ao que ele tinha sentido no sonho, também pareceu absurdo. Tipo, não é isso. É um saber sem saber que sabe, né? De alguma maneira ele sabia, tanto que aqui a gente conseguiu, foi uma sessão inteira ali, né, falando sobre essa questão e desvendando o que significava aquilo. Bastante importante. Vamos lá. Eis mais um sonho absurdo com o pai morto. Recebo uma carta do Conselho Municipal da minha cidade natal, referente aos custos de uma internação hospitalar em 1851, necessária devido a um ataque tido por alguém de casa. Isso me diverte, pois, em primeiro lugar, eu ainda não havia nascido em 1851. Em segundo lugar, meu pai, a quem isso pode se referir, já morreu. Eu o procuro no quarto ao lado, onde ele está deitado, e lhe conto isso. Para minha surpresa, ele se lembra que em 1851 se embriagou e teve de ser internado ou preso. Foi quando trabalhava para a casa T. Então você também bebia? Eu pergunto. E logo depois você se casou? Calculo que, tendo eu nascido em 1856, isso deve ter acontecido logo depois. Após algumas considerações, só podemos traduzir a insistência com que esse sonho exibe seus absurdos como sinal de uma polêmica bastante amarga e apaixonada dentro dos pensamentos oníricos. Mas constatamos, com surpresa ainda maior, que nesse sonho a polêmica é travada abertamente e que meu pai é visto como alvo da troça. Tal franqueza parece contradizer nossas premissas a respeito da censura do trabalho do sonho. Como esclarecimento, porém, diga-se que, nesse caso, meu pai é apenas uma figura de frente. A briga é travada com outra pessoa, que no sonho aparece numa única alusão. Normalmente, o sonho trata da revolta contra outras pessoas, por trás das quais se esconde o pai. Mas aqui sucede o contrário. O pai é usado como homem de palha para encobrir outros, e por isso o sonho pode se ocupar de forma tão clara de uma pessoa normalmente sagrada, pois há a certeza de que ela não é a pessoa avisada. O que nos revela isso são as circunstâncias do sonho. Ele ocorreu após eu saber que um colega mais velho, cuja opinião é muito respeitada, manifestou desdém e surpresa por um de meus pacientes estar no 5º ano de tratamento psicanalítico. As afirmações introdutórias do sonho indicam, sob um disfarce transparente, que esse colega assumira durante algum tempo as obrigações que meu pai não podia mais cumprir. Custos, internação e hospitalar. E quando os nossos laços de amizade começaram a afrouxar, me vi no mesmo conflito de sentimentos que,
No caso de uma divergência entre pai e filho, é provocada pela posição do pai e por tudo que ele fez antes pelo filho. Os pensamentos oníricos se defendem amargamente da recriminação de que eu não avanço de modo mais rápido, algo que se refere primeiro ao tratamento do paciente e depois a outras coisas. Conhece ele alguém que consegue andar mais rápido? Não sabe ele que estados desse tipo são normalmente incuráveis e persistem? Ia cometer um ato falho, ia falar persegue. Persistem por toda a vida, mas persegue também, né? O que são 4 ou 5 anos comparados à duração de uma vida inteira? Ainda mais quando a existência do paciente foi tão aliviada durante o tratamento. Nossa, olha que bonito isso aqui, deixa eu... Quem aí faz análise há mais de 5 anos? Eu faço. Tem um texto do Freud, que provavelmente vocês conhecem, que ele fala sobre isso, que é o análise terminável e interminável. O Adali está com 9 anos com o mesmo analista, eu estou há 5 com essa analista. O Adali tá ganhando. Opa, peraí que eu deixei o marcador aqui cair. Mas é importante daqui, ó, não sabe ele que estados desse tipo são normalmente incuráveis e persistem por toda a vida? O que são 4 ou 5 anos comparados à duração de uma vida inteira, ainda mais quando a existência do paciente foi tão aliviada durante o tratamento. Embora às vezes a gente trate a cura de uma forma diferente da cura conhecida na área médica, é muito isso, né? A gente faz análise e sabe que é tipo ruim com ele, pior sem ele, mas não que seja ruim, acho que aqui vocês entendem o que eu quero dizer, né? Essa questão de alívio ali de sofrimento, mas não numa retirada total de um sintoma ou de alguma coisa, porque não é isso que a gente busca. Boa parte da impressão de absurdo nesse sonho é produzida porque frases de diferentes partes dos pensamentos oníricos são alinhadas sem nenhuma transição. A Dali colocou aqui que ontem a análise foi ruim mesmo, a minha é amanhã. Meu Deus, como trabalha. É um negócio, viu? Assim é a frase. Eu procuro no quarto ao lado e etc. Abandona o tema das anteriores e reproduz fielmente as circunstâncias em que comuniquei a meu pai meu noivado, sem consultá-lo antes. Portanto, a frase me recorda o altruísmo nobre demonstrado então pelo velho, constatando com a conduta de alguém, de mais outra pessoa. Noto que o combo pode zombar de meu pai, porque os pensamentos oníricos ele é plenamente reconhecido e apresentado aos outros como um modelo. É da natureza de toda censura deixar que as coisas não permitidas expressemos antes o que não é verdadeiro do que é verdade. Daí, vou ler de novo. É da natureza de toda censura deixar que das coisas não permitidas expressemos antes o que não é verdadeiro do que é verdade. A frase seguinte, em que se lembra de que se embriagou e por isso foi preso, já não contém nada que se refira ao meu pai na realidade. A pessoa por ele encoberta é ninguém menos do que o grande Theodor Manet, cuja trajetória acompanhei com enorme veneração e cuja atitude em relação a mim se transformou, após um breve período de favor, em hostilidade aberta. O Freud ele tinha isso, né, de uma galera ali demonstrar hostilidade a ele, conta do desenvolvimento da psicanálise. O sonho me lembra algo que ele próprio me disse, que na juventude tivera o hábito de se entorpecer com cloroformo, e por isso estiveram numa instituição, e também um acontecimento pouco antes de sua morte. Eu havia travado uma polêmica com ele sobre a histeria masculina, cuja existência ele negava,
e quando visitei, já muito doente, e perguntei como se sentia, ele me descreveu o seu estado e encerrou com as palavras: sabe, sempre fui um dos melhores casos de histeria masculina. Por isso a negação, né? Tipo, não, não tenho isso jamais. Por isso também que acabava acabava, não, acho que até hoje, isso acontece, da psicanálise não ser bem quista por algumas pessoas. Acho que o nível de identificação é tanto que precisa que se proteja muito daquilo, né? Dizendo que não, que tudo isso é pseudociência. Para minha satisfação e espanto, admito aquilo ao qual se opusera tanto e por tão longo tempo. Mas o fato de eu substituir Mainar por meu pai nessa cena do sonho se deve não a uma analogia encontrada entre os dois. É antes a representação sucinta, mas adequada, de uma frase condicional que diz: se eu fosse a segunda geração, o filho de um professor catedrático ou um conselheiro da corte, certamente teria avançado de modo mais rápido. No sonho, transformo meu pai em professor catedrático ou conselheiro da corte. O absurdo mais incômodo e grosseiro do sonho está na referência ao ano de 1851, que lá não me parece distinto de 1856, como se a diferença de 5 anos nada significasse. Mas é justamente isso que os pensamentos oníricos buscam expressar. 4 a 5 anos. Esse é o período durante o qual recebi a ajuda do colega mencionado antes. Mas é também o tempo que fiz minha noiva esperar pelo casamento. E por uma coincidência de que os pensamentos oníricos se aproveitaram. Também o tempo durante o qual meu paciente próximo espera pela cura completa. O que são 5 anos? Perguntam os pensamentos oníricos. Isso não é nada para mim. Isso não importa. Tenho ainda bastante tempo. E assim como se realizou aquilo que vocês consideravam impossível, conseguirei alcançar também isso. Ele resolvia as coisas na força do ódio, né? Sabe aquelas pessoas que se sentem motivadas quando alguém diz, você não vai conseguir fazer isso. E a pessoa fala, agora eu vou. Agora você vai ver que eu vou sim. Além disso, o número 51, isolados do seu século, é determinado ainda de outra forma, e no sentido contrário. Por isso, ocorre várias vezes no sonho. Essa é a umidade, 51, que parece particularmente perigosa para um homem, em que vários de meus colegas morreram, entre eles um que, após longa demora, havia sido nomeado professor alguns dias antes. Quem leu a biografia do Freud, escrita por Peter Gay, sabe, assim, ele tinha uma questão com o pai, que acho que explica um pouco aqui, isso dele querer que as coisas tivessem sido mais fáceis para ele, e ele, de alguma forma, culpa o pai e enaltece bastante a mãe protegia bastante, e ele, as irmãs tinham que ficar todas em silêncio, silêncio que o Freud está estudando, aí ele tinha lá um quartinho e tal, que era o único que tinha, enfim, a mãe era bem, apostava bastante, sim, porque achava ele super inteligente e tal, e aí, em detrimento disso, as irmãs ficavam, né, isoladas para que ele tivesse o tempo dele. O pai, ele não coloca nessa conta. Então, tinha uma questão, e ele tinha medo também de morrer cedo. Não medo, acho que medo não é a palavra, porque ele diz, até deu uma entrevista tudo falando que não tinha medo da morte, mas ele tinha uma sensação de que ele morreria cedo. Sim. Outro sonho absurdo que brinca com números. Um conhecido meu, o Sr. M, foi atacado por ninguém menos que Goethe no ensaio. Estava sonhando com, né, nada mais, nada menos do que Goethe. E na sua opinião, e na opinião de todos nós, com injustificada veemência. É claro que o Sr. M ficou devastado com esse ataque. Ele se queixa disso amargamente para algumas pessoas, à mesa. Sua admiração por Goethe, porém, não sofreu com essa experiência pessoal. Busque esclarecer um pouco a cronologia, que me parece improvável. Goethe morreu em 1832.
como um ataque a ele, certamente ocorreu antes disso, esse era um homem muito jovem. Parece-me plausível que ele tivesse 18 anos de idade. No entanto, não estou seguro do ano em que escrevemos, e assim todo o cálculo se torna obscuro. O ataque se encontra no famoso ensaio de Goethe, Natureza. Logo, teremos meios de explicar o nonsense desse sonho. O Sr. M, que conheci numa mesa de amigos, me pediu recentemente que eu examinasse seu irmão, que apresenta sinais de paralisia geral. A suspeita era correta. Durante a visita, ocorreu a situação penosa em que o doente, sem nenhum motivo, embaraçou o irmão aludido às façanhas juvenis deste. Eu havia perguntado ao paciente o ano de seu nascimento e pedi que fizesse pequenos cálculos, a fim de testar a fraqueza de sua memória. Provas essas que ele superou bem. Já percebo que no sonho me comporto como alguém que sofre de paralisia. Não estou seguro do ano em que escrevemos. Outro material do sonho não vem de uma fonte recente. O editor de uma revista médica, com quem eu tinha boas relações, havia publicado uma crítica impiedosa e devastadora do último livro do meu amigo F.L., de Berlim, escrita, aqui é do Flisser, escrita por um resenhador jovem e não muito competente. Achei que tinha o direito de intervir e solicitei uma explicação do editor. Lamentou ter acolhido a resenha, mas não se dispôs a fazer uma retificação. Olha como ele protegia o Fliss, né? Ele queria super, assim, talvez que o Fliss tivesse um outro destino. E aí quem viu as trocas das cartas dele também sabe que tinha um super amor ali entre eles, né? Inclusive, algumas cartas parece até que um amor romântico. Mas ele nega em outras, né? Mas, alguém já leu? Sentiu essa impressão também de um amor romântico? Mas, eu acho que Dá um pouco, realmente, dessa dá, não dá? situação. Ele se torna tão próximo, tão íntimo. É isso, e tem algum momento que ele fala da mulher do Fliss, dela ter muitos ciúmes deles, da relação deles, mas tem uma carta que o Fliss, ele se questiona sobre isso, e questiona o Freud, e ele fala que nunca percebeu nele nenhuma, olha, posso estar enganada sobre exatamente como está escrito, mas ele fala que nunca percebeu nele tendências homossexuais, ele coloca nesse ponto, mas ele fala, mas também se tiver, me diga, eu nunca percebi. Então, acho que para eles também ficava isso. Eu não tenho certeza se é esse termo que ele usa, mas eu acho que é exatamente isso mesmo que ele fala. Tem alguma das edições da Autêntica. Não sei se é neurose, psicose, perversão, que tá. Enfim. As cartas? As cartas, não. Acho que é uma feminilidade. Sexualidade. Acho que é, né? No, esse mesmo. Vê aí, Dani. Qual que você quer? As cartas? Só para ver se tem as cartas, que eu acho que é. Cartas para a bissexualidade. Eu acho que não são todas, né? São só algumas cartas. São algumas em que eles falam desses trechos, mas dá para ver assim o tom que eles trocam, tem muito carinho, muita afetividade. Mas essas foram as únicas que eu não li outras cartas deles. Eu acho que não tem. Um livro só disso, não tem? Tem um livro com várias. Um dia eu vou ler inteiras, todas as cartas. Estamos acabando aqui, ó. Eu já pensei sabia, da gente ler aqui. Mas em interpretação dos sonhos tem mais páginas do que o livro, uns 500 páginas de cartas deles. As cartas, será? Não. Meu, no PDF. A gente leu muitas páginas também, deu eu acho que tem umas 500 páginas lá, ou mais, hein? É que esse daqui, deixa eu ver, tem 600 e pouco. Vamos ver quantas são. Acho que 675. 675, é bastante. O das cartas eu não sei. E também uma vez eu procurei para comprar e não estava disponível. Alguém teria que achar em PDF. Alguém tá ali. É porque eu não tenho.
Eu acho que eu joguei aqui no Google, difícil mesmo, acho de aparecer, mas usado acho que você encontra. Vou ver, que aí de repente... Eu tenho aqui o PDF, deixa eu ver quantas páginas. Tu tem o PDF? Tem. São Então a gente... 550. 550, mas dá para ler, né? Ainda mais com PDF, a gente lê pelo PDF, vai demorar um pouquinho para a gente começar a ler, né? Porque ainda estamos na página 485. Mas podemos combinar. Assim. Eu acho que é uma das formas mais profundas, assim, de conhecer ele por ele mesmo. Nada melhor do que você ler a pessoa nesse sentido, de como ela se relacionava com os outros, né? Fica aí para vocês decidirem, porque eu vou conforme o que vocês escolhem, né? Mas eu super toparia ler as cartas, sim. Acho que deve ser muito legal. Mas é um momento até ali de troca deles. Eu falo pontualmente pelo ponto histórico, né? Do ano que a gente está lendo a interpretação dos sonhos, referente às cartas também. Acho que seria uma leitura bem legal. A gente veria a construção em si da psicanálise nesse contato com um com o outro, né? Vamos ver, mais para frente a gente decide. Vamos lá. Depois disso, rompi a relação com a revista. Olha como ele amava o Fliss. E na minha carta de rompimento, manifestei a esperança de que o nosso relacionamento pessoal não sofresse com um incidente. E, quem leu algumas coisas do Fliss também vai ver que às vezes não faz sentido nenhum. Né? Então, provavelmente a revista tinha uma razão, entendeu? É que ele era muito... Eu fiz aquela história do ciclo. Né? Nem nada que ele quis. E o Freud super se empenha em tentar entender. Não tem lógica nenhuma aquilo, né? Pelo menos eu mesmo não vi lógica nenhuma. Achei nada a ver. A terceira fonte do sonho foi o relato de uma paciente sobre o adoecimento psíquico de seu irmão, que, gritando, natureza, natureza, sofreram um ataque de fúria. Os médicos achavam que o grito tinha origem na leitura daquele belo ensaio de Goethe, indicando uma exaustão pelo excesso de trabalho do doente, ao estudar filosofia natural. Vou até marcar aqui que eu quero ler esse texto aí do Goethe, já que ele está dizendo que é bonito. Freud cita muito ele, né? Esse nunca li. Deixa eu grifar aqui para não perder. Preferi pensar no sentido sexual, em que as pessoas menos cultas falam de natureza. E o fato de que, depois que o infeliz mutilou seus órgãos genitais, meu Deus, parecia indicar que eu não estava totalmente errado. Ele tinha 18 anos de idade quando sofreu essa crise de fúria. Olha só, né, a pessoa chegar ao ponto, assim, de mutilar os órgãos genitais, quanto de sofrimento não carregava. Se eu acrescentar ainda que o livro tão criticado do meu amigo, perguntamos quem é louco, se é o autor ou nós mesmos, escreveu outro crítico. Se ocupa dos dados cronológicos da vida e explica a duração da vida de Goethe como um múltiplo de um número significativo para a biologia. Ó, a gente aqui, claro, né, ele está falando de caso sério, mas quando a gente lê Lacan, a gente também pergunta, né, se louco é ele ou não. Pode ser a gente que está louco, né? Não pode muito disso. Peraí. Se ocupa dos dados cronológicos da vida, explica a duração da vida de Goethe como um múltiplo de um número significativo para a biologia. É fácil entender, porque no sonho me coloco no lugar do meu amigo. Busco esclarecer um pouco a cronologia. No entanto, comporto-me como quem tem paralisia, e o sonho é pródigo em absurdos. Assim, os pensamentos oníricos dizem ironicamente: naturalmente, ele é o tolo, o louco, e vocês são as pessoas geniais que entendem melhor as coisas. Ou talvez seja o inverso. Até no sonho ele se coloca genial. E essa inversão está abundantemente representada no conteúdo do sonho, pois Goethe ataca o jovem, que é absurdo, enquanto um homem bem jovem poderia, ainda hoje, atacar facilmente o imortal Goethe.
e eu calculo a partir do ano da morte de Goethe, enquanto faço o paralítico calcular a partir do ano de nascimento. Mas também prometi mostrar que nenhum sonho é inspirado por impulsos que não sejam egoístas. Então, devo justificar por que, nesse sonho, faço a minha causa do meu amigo e me coloco em seu lugar. A convicção crítica que possuo no estado de vigília não basta para isso. Mas a história do paciente de 18 anos de idade e as diferentes interpretações de seu grito, natureza, aludem à oposição em que me coloquei ante a maioria dos médicos com a minha afirmação de uma etiologia sexual das psiconeuroses. Eu podia dizer a mim mesmo, você receberá a mesma crítica que recebeu seu amigo. Em parte, isso já aconteceu. Isso me possibilitou substituir o ele dos pensamentos oníricos por um nós. Sim, vocês têm razão. Nós dois somos os tolos. A menção do pequeno, belíssimo ensaio de Goethe me lembra vivamente que trata-se de mim, pois foi a apresentação desse ensaio numa palestra popular que me levou, quando ainda era estudante indeciso, ao estudo da ciência natural. Ó, vamos ler Natureza de Goethe. Será que é fácil achar? Não sei, né? Deixa eu ver aqui. Será que dá para a gente ler? Vamos continuar. Ainda fiquei de mostrar que é egoísta outro sonho em que não aparece o meu eu. Na página 310, mencionei um sonho breve, em que o professor E me disse, meu filho, o míope, e disse que esse era apenas um sonho preliminar de outro, no qual desempenho um papel. Segui aqui o sonho principal, que nos oferece a oportunidade de explicar o termo absurdo e incompreensível que foi criado. Devido a certos eventos na cidade de Roma, é necessário tirar dali as crianças. E é o que acontece. A cena se passa na frente de um portão duplo do tipo antigo, a porta romana em ciência, como sei no próprio sonho. Estou sentado na borda de uma fonte e me acho muito abatido, quase chorando. Uma mulher, cuidadora, freira, traz 2 garotos e os entregam ao pai, que não sou eu. O mais velho dos 2 é claramente meu filho primogênito, mas não consigo ver o rosto do outro. A mulher que traz o garoto exige um beijo de despedida dele. Ela se distingue pelo nariz vermelho. O garoto lhe nega o beijo, mas lhe diz, estendendo-lhe a mão. Não vou saber dizer aqui o que fala. E a nós dois, a um de nós dois. É que tem a tradução. As palavras Geseres e Ungeseres, que não são alemãs, serão explicadas adiante. Então, calma que a gente vai chegar lá. Tenho a ideia de que essa segunda expressão significa uma preferência. Esse sonho se baseia num emaranhado de pensamentos despertados pela apresentação da peça O Novo Gueto, que vimos no teatro. A questão judaica, a preocupação com o futuro dos filhos, aos quais não podemos dar uma pátria, a preocupação de educá-los para que tenham a liberdade de ir e vir, podem facilmente ser reconhecidas nos pensamentos oníricos correspondentes. Junto às águas da Babilônia, sentamos e choramos. Como Roma, Siena é famosa por suas lindas flores. Preciso, no sonho, escolher um substituto para Roma, entre localidades conhecidas. Próximo à porta romana de Siena, vimos uma grande casa iluminada. Descobrimos que se tratava do manicômio. Pouco antes do sonho, eu soubera que um correligionário fora obrigado a abandonar o emprego, conquistando com muito esforço no manicômio do Estado. Nosso interesse é despertado pelas expressões, inexistentes em alemão, Aufgeseres, onde, conforme a situação no sonho, esperaríamos quer dizer até logo, e seu oposto totalmente sem sentido, auf alguma coisa. Geseres é, segundo a informação que obtive de estudiosos das escrituras, uma
palavra hebraica autêntica, derivada do verbo goizer, e pode ser traduzida como sofrimentos impostos ou fatalidade. Seu uso no jargão nos levaria a supor que significa lamentar e prantear. Ingzeres é um termo criado por mim. É a primeira coisa a chamar minha atenção, mas me deixa desorientado inicialmente. Mas o prefixo em alemão significa o negativo, né? Então é como se fosse não reclamar, será? Ou uma não fatalidade. A pequena observação no fim do sonho é de que Ingzer significaria uma preferência em relação a Gzeres, abre as portas para as associações, e, portanto, para e explicação. Encontramos essa relação também no caviar. O caviar não salgado é mais valorizado do que o salgado. Caviar para o povo, paixões aristocratas. Aqui se esconde uma alusão jocosa a uma pessoa do meu lar. Ela é mais nova que eu e espero que, por isso, zelará pelo futuro dos meus filhos. Isso concorda com o fato de que outra pessoa da minha casa, nossa ótima babá, é mostrada de maneira reconhecível na cuidadora, ou freira. Mas entre os dois pares, aí ele coloca as palavras aqui, ainda falta uma mediação. Esta se encontra em tananã e tananã, fermentado e não fermentado, é a tradução. Em sua fuga do Egito, os filhos de Israel não tiveram tempo de fermentar a massa do pão, e ainda hoje comem, em memória disso, pão sem fermento na Páscoa. Posso incluir aqui um pensamento súbito que me veio durante essa parte da análise. Lembrei-me da última Páscoa em que nós, meu amigo de Berlim e eu, passeamos pelas ruas de Breslau, uma cidade que não conhecíamos. Uma garotinha me perguntou pelo caminho para determinada rua, e eu tive que me desculpar dizendo que não sabia. Mais tarde, disse ao meu amigo, espero que no futuro a garota tenha mais perspicácia ao escolher as pessoas que a guiarão. Logo em seguida, chamou minha atenção uma placa. Dr. Herodes, consulta. Eu disse, espero que o colega não seja pediatra. Enquanto isso, meu amigo havia me explicado sua opinião sobre o significado biológico da simetria bilateral, começando uma frase com as palavras: se tivéssemos um olho no meio da testa, como um ciclope, isso levou à fala do professor no sonho preliminar, no filho, o míope. Então eu cheguei à fonte principal do Gzeres. Muitos anos atrás, quando esse filho do professor M, que hoje é um pensador independente, ainda se sentava na carteira da escola, ele sofreu uma infecção ocular que o médico afirmou ser preocupante. Disse que, enquanto ele permanecesse unilateral, não significaria nada, mas que se passasse para o outro olho, o caso seria grave. O olho ficou perfeitamente curado, mas logo depois, realmente, surgiram sinais de doenças no outro. Aflita, a mãe mandou chamar o médico até o solitário local onde se achavam no campo, mas ele passou para o outro lado. Que Gzeres é que a senhora está fazendo? Um lado ficou bom, então o outro também ficará. E foi o que aconteceu. E agora, a relação disso comigo e com os meus. A carteira escolar, onde o filho do professor M adquiriu seus primeiros conhecimentos, foi dada pela mãe dele ao meu filho mais velho, ao qual atribuo as palavras de despedida no sonho. Agora é fácil adivinhar um dos desejos que podem se ligar a essa transferência. Essa carteira escolar, dada sua construção, deve também evitar que a criança se torne míope e unilateral. Aqui eles colocam uma tradução, diz que é literalmente de vista curta. Míope é outro termo menos usado para míope. Daí, no sonho, o míope, por trás dele o ciclope, em alemão ele coloca aqui as palavras, e as explicações sobre a bilateralidade. A preocupação com a unilateralidade tem mais de um sentido.
Além da unilateralidade física, pode-se servir também a unilateralidade do desenvolvimento intelectual. Não parece mesmo que a cena do sonho, em sua maluquice, contradiz justamente essa preocupação? O menino, após dizer a palavra de despedida para um lado, volta-se para o outro lado e diz o oposto, como que para restaurar o equilíbrio. Ele age como que observando a simetria bilateral. Assim, muitas vezes, o sonho é mais profundo onde se mostra mais louco. Em todos os tempos, aqueles que tinham algo a dizer e não podiam dizê-lo sem perigo, costumavam se fazer de tolos. A plateia que se destinava à fala proibida a tolerava mais facilmente quando podia rir e se lisonjear com o veredito de que o desagradável era evidentemente algo tolo. Como um sonho, na realidade, o príncipe da peça tem de se fingir de tolo, e assim poderemos dizer dos sonhos que Hamlet, substituindo as condições reais ou por outras, cômico incompreensíveis, diz de si mesmo: sou louco apenas sou louco apenas quando o vento vem de noroeste. Quando ele sopra do sul, consigo distinguir uma garça real de um falcão. Aqui tem uma nota. Hamlet, ato 2, cena 2. Esse sonho é também um bom exemplo do princípio de validade geral, segundo o qual os sonhos da mesma noite, embora separados na recordação, têm origem do mesmo material de pensamentos. A situação onírica em que retiro meus filhos da cidade de Roma foi deformada pela ligação com o evento análogo ocorrido à minha infância. O sentido é que eu invejo os parentes que, muitos anos atrás, tiveram a oportunidade de enviar seus filhos para outras terras. Aqui parece o da uma de João sem braço, né? Você faz de tolo, de João sem braço. Oh, vou marcar aqui, e a gente vai parar na página 490, beleza? E aí a gente continua, então. Apesar, deixa eu ver, tem só mais 3 parágrafos desse. Melhor ler até o final, não é? Pode, vocês ficam? Então, vou terminar. Espera aí. Assim, resolvi o problema do absurdo nos sonhos, argumentando que os pensamentos oníricos jamais são absurdos. Pelo menos nos sonhos de pessoas saudáveis. E que o trabalho do sonho produz sonhos absurdos e sonhos com certos elementos absurdos, quando tem de representar numa forma de expressão adequada o que há de crítica, zombaria e sarcasmo nos pensamentos oníricos. Agora devo mostrar que o trabalho do sonho consiste numa combinação de 3 fatores mencionados e de um 4º fator ainda não abordado, que ele nada faz além de traduzir os pensamentos oníricos obedecendo a 4 condições pré-determinadas, e que a questão de se a psique trabalha com todas as suas faculdades intelectuais no sonho ou apenas com uma parte delas, é colocada de modo errado e ignora as condições reais. Mas, como existem numerosos sonhos em que algo é julgado, criticado e reconhecido, em que há surpresas com algum elemento do sonho e são feitas tentativas de explicação e de argumentação, preciso responder às objeções que derivam desses fatos por meio de exemplos selecionados. Minha resposta é: tudo que se acha nos sonhos como aparente atividade da função do juízo não deve ser visto como realização intelectual do trabalho do sonho, mas pertence, isso sim, ao material dos pensamentos oníricos. E a partir destes chegou o conteúdo manifesto do sonho como algo já pronto. Posso levar essa afirmação até um pouco mais longe. Boa parte dos juízos que fazemos sobre um sonho, lembrando após o despertar dos sentimentos que a reprodução desse sonho suscita em nós, pertence ao conteúdo latente do sonho e deve ser incluído em sua interpretação. Aí agora eu vou parar aqui, que aí a gente volta na semana seguinte
lendo os exemplos que ele fala disso, liga uma coisa a outra, para fazer sentido, tá bom? Então, a gente para na 495. Beleza? Obrigada pela companhia, pela leitura. Até semana que vem. Um beijo.